Oi, gente, eu sou a Anne. Bem-vindos ao Anne Books, o meu canal literário. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Arrax Duna, Planeta Deserto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro Duna, que ganhou muita visibilidade depois do lançamento da adaptação, que contou com o Timothée Chalamet, com a Zendaya, um filme muito bonito, com fotografia linda, e o interesse pelo livro cresceu muito, inclusive eu me apaixonei pelo livro depois de assistir só o trailer do filme. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Duna é um livro de ficção científica que foi lançado em 1965, mas apesar de ser antigo, é um livro extremamente atual. Ele conta com 600 páginas, é um pouquinho extenso, eu li ele pelo Kindle. É muito confortável de ler e eu também fiz muitas marcações. Duna é um livro que você vai marcar e você vai escrever muita coisa, você vai se sentir o próprio general de guerra enquanto você lê o livro. E assim, existe uma percepção literária antes e depois de você ler Duna. Depois que você lê Duna, você vai ficar enxergando Duna em tudo. Qualquer livro que você for ler de ficção, você vai ficar, isso é um pouquinho Duna, isso tem muito em Duna, e você vai enxergando totalmente diferente. Star Wars, por exemplo, foi completamente inspirado em Duna, e é uma coisa muito fascinante de você ver que um livro que é tão antigo ainda é tão atual. Algumas pessoas têm um pouco de receio sobre o vocabulário de Duna, por essa questão de ser um livro antigo. Mas eu digo e repito que é um livro muito acessível, o vocabulário não tem nada de muito extravagante. Você vai encontrar palavras novas, mas a maioria delas é do contexto militar, do contexto político, então você acaba aprendendo, né? Coisas que você normalmente não teria contato. E uma coisa muito interessante é que o autor, ele inventou palavras novas para o universo, e isso faz com que Duna seja um livro que ele nunca vai ficar datado, porque ele sempre vai estar atual no momento que você for ler, porque as palavras são inventadas, então você só vai descobrir elas quando você for ler. E tem muitas palavras que ele inventou, de objetos, de ações, e você fica muito imerso, isso faz com que você fique ainda mais imerso na obra, né? E vamos falar um pouquinho sobre a história mesmo. Então, Duna conta a história da família Atreides, que é uma família nobre que vive no planeta Caladan, que, gente, Caladan é um planeta maravilhoso, parece até Fortaleza, porque lá tem praia, lá tem sol, e eles vivem muito de boa, tchu-tchu-tchu. Mas eles têm que se mudar para o planeta Duna. Eles recebem essa oportunidade de conseguir um novo feudo, né? Um novo planeta para eles administrarem. E Duna é um planeta, assim, horrível. Ninguém quer ir, assim, pra lá, porque ele não é muito habitável. Ele é um deserto, lá é seco, não tem nada, não tem um shopping pra você ir, é um lugar, assim, muito coisado. Mas, apesar disso, as pessoas querem ir pra lá, não por causa do lugar, mas por causa dos recursos naturais que existem lá. Lá existe um recurso natural, que é o chamado melange ou especiaria, e através desse recurso, quando você ingere, você é capaz de prever rotas de comercialização galáctica, também aumenta a expectativa de vida. Então, né, aquela alusão básica ao petróleo, né, bem Oriente Médio. E por isso que todos os governantes querem controlar esse planeta Duna, porque quem controla Duna controla o universo, porque sem a especiaria não tem movimentação, não tem comércio. Então, por isso que eles vão lá, mesmo sendo um lugar muito difícil de viver, porque lá é um deserto, lá não tem água, mas eles vão. E eles são muito alvejados a partir do momento que eles vão pra lá. Porque os outros nobres também queriam ter aquele planeta. E a partir do momento que eles vão, acontecem muitas aventuras que eu não vou contar, você vai ter que ler o livro pra você saber. Mas eu até adianto que spoiler não é uma coisa que importa muito em Duna, porque o próprio autor, ele te conta as coisas que vão acontecer. E o legal, o interessante, é quando você descobre, você não fica surpreso, mas você fica instigado pela reação dos personagens, pelas ações deles no futuro, e não exatamente pelo plot, né? Pelo spoiler que você levou do próprio autor. E pra mim, o ouro de Duna, o universo é muito lindo, a história é muito interessante, mas pra mim o ouro mesmo são os personagens. Que no caso são dois personagens principais, que é o Paul Atreides e a Lady Jessica, mãe e filho, que vão passar por toda essa jornada aí juntos, né? Uma jornada de sobrevivência, uma jornada de jogos políticos.
E o Paul Atreides, ele é um personagem muito interessante, ele tem 15 anos no início do livro, e o que eu posso dizer pra vocês é que ele é um personagem que evolui muito. O Paul Atreides do começo do livro é totalmente diferente do final do livro, e isso tanto pro mal quanto pro bem. E os capítulos dele, que estão na psique dele, são muito interessantes, ele tem uma questão identitária muito forte, porque ele viveu até os 15 anos no planeta Caladan, mas ele considera Duna, durante todo o livro, ele considera Duna como a pátria verdadeira dele, então tem essa coisa meio nacionalista, e você vai pegando um amor pelo planeta Duna, junto com o Paul Atreides, junto com as pessoas nativas de Duna, e isso é muito interessante, porque você se sente como um próprio habitante daquele livro, da própria Duna, né? E tem a Lady Jessica, que ela é uma personagem feminina muito forte. E o que eu acho muito interessante dela é que ela é mãe, é uma personagem mãe. E geralmente, quando a personagem é mãe, ela sempre fica mais ligada ao filho, mas a Lady Jessica, embora ela tenha essa ligação, ela tem muitas outras camadas psicológicas e ela tem muitas decisões fortes. Ela é uma pessoa que ela não esmurece muito fácil e às vezes o Paul não tá nos melhores momentos dele e ela sempre toma a frente. Ela é integrante das Bene Gesserit, que são uma organização política e religiosa no livro. Então ela teve treinamento militar mesmo desde que ela era criança. Ela tem uma espécie de magia, quando ela fala, ela tem a chamada voz, né? Que quando ela fala, ela consegue manipular e as pessoas têm que fazer o que ela manda, ela consegue impor essa esse poder às pessoas, né? E o Paul Atreides acaba aprendendo um pouco com ela. Então ela é uma personagem muito interessante. E quanto aos outros personagens, até os secundários, eles também são muito interessantes de acompanhar. Mesmo que você não veja a psique deles, as simples frases que eles falam já são muito importantes e fazem muito sentido naquele contexto. Então, concluindo, eu acho que eu só posso dizer que Duna é uma obra muito incrível e que eu vou panfletar Duna com todas as minhas forças. Eu acredito que todas as pessoas do universo deveriam ler. Se você gosta de ficção científica, como Percy Jackson, Harry Potter, você vai adorar Duna e você vai gostar de ter uma leitura diferente, porque Duna é uma leitura mais, diria, mais madura, porque ele realmente te mostra a política, te mostra o meio ambiente, te mostra as relações pessoais, te mostra essa busca pelo poder. E você tem que. Mas essa maturidade, né, para ler o livro, você vai construindo junto com o Paul Atreides, junto com a Lady Jessica, junto com os personagens secundários. E você vai aprendendo tudo isso, você vai aprendendo como funciona esse jogo político. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz um pouquinho mais curtinho por ser o meu primeiro vídeo. E se você gostou, dá o likezinho, se inscreve no canal e também não se esqueça de me seguir no Scoob, que lá eu tô compartilhando todas as minhas leituras com vocês, então lá tem muitos surtos. Então é isso, um beijo, muito obrigada se você me assistiu até aqui, tchau!